Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento estudaremos os capítulos 10 a 12 do livro de Isaías. Mas antes disso, curte logo o vídeo, não se esqueça no final de compartilhar, usa a hashtag Bíblia Todo Dia, convida outras pessoas para fazer parte desse estudo desde o começo, desde Gênesis, para em 365 dias ler toda a Bíblia e não se esquece de se associar ao Maximize no site pastoredilson.com. Quando o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, escreveu aos Romanos, ele citou em alguns momentos o profeta Isaías. E em Romanos 10:20 ele diz: Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Realmente, poucas pessoas na Bíblia tiveram a coragem, a ousadia e o espírito que Isaías teve, como nós lemos nessas passagens. Ele falava as palavras do Senhor a um rei e a um povo que não queriam ouvir aquelas palavras. Ele foi a voz profética de Deus para toda aquela geração, clamando por justiça. A Bíblia diz em Isaías 10, 1 e 2: ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Isaías foi um homem que não fazia discriminação alguma entre os ricos e os pobres, entre os fracos ou os poderosos. Não apenas acusou os pecados de Jerusalém, os pecados de Israel, mas também proferiu juízos contra a grande nação da Assíria, aquele mesmo reino de quem o profeta Jonas fugiu quando o Senhor inicialmente o convidou para lançar uma palavra de condenação. A Bíblia mostra que o instrumento de Deus para juízo era a Assíria. Era uma ferramenta apenas para executar os desígnios de Deus, mas estava se achando maior do que o que Deus queria fazer com eles. A Bíblia diz em Isaías 10, do 5 ao 7, ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens, para pisoteá-lo como a lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que eles têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim às muitas nações. A Assíria seria apenas um instrumento nas mãos de Deus, mas ela se ensoberbeceu. E por causa disso, apesar de ela executar um juízo de Deus sobre Israel, também receberia um juízo sobre si mesma, e foi Isaías quem começou a profetizar essas consequências. A Bíblia diz no versículo 12 do capítulo 10, quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: castigarei o rei da Assíria pelo orgulho obstinado de seu coração e pelo seu olhar arrogante. A lição de humildade é válida para nós nos dias de hoje, grandes ou pequenos, que realizamos alguma coisa para Deus. Somos apenas os instrumentos dele. O profeta Isaías diz no versículo 15 do capítulo 10, será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Depois de uma sessão de juízos que o profeta declara, o final do capítulo 10, bem como os capítulos 11 e 12, vão falar de uma restauração vindoura, de uma restauração futura. Historicamente, podemos entender o cumprimento imediato com a restauração que veio no reinado de Ezequias e o livramento que Judá teve no seu tempo. Mas é impossível não entender que a profecia de Isaías, num sentido mais amplo, está aqui falando de uma restauração escatológica, de uma restauração para uma época que nem mesmo nós hoje ainda experimentamos em sua plenitude. Quero ler alguns versículos com você. Ele diz no capítulo 11, versículos 1 a 10, um ramo surgirá do tronco de Jessé,
e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base apenas no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com as suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. E ele continua falando de como vai estar a terra nesse tempo, no reinado desse justo, e ele diz: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. E ele conclui: ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Isaías já tinha esse Espírito do Senhor sobre ele, anunciando justiça, anunciando retidão, mas não na plenitude daquele que disse em Lucas 4:21, que cumpriu a profecia que Isaías tinha lançado 7 séculos antes. Jesus, o único que é realmente capaz de ser uma bandeira para todos os povos e de estabelecer um reino de justiça definitiva e de restauração sobre todo o planeta Terra. Deixe os seus comentários aqui. Até o próximo vídeo, onde falaremos os capítulos 13 a 15 de Isaías.